mais uma live Almoçando com o Contador. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a declaração de ajuste anual para você empresário. E, na verdade, ela vai ficar à disposição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Se caso você tiver outra dúvida ou assistir no momento da gravação, seja lá no YouTube, que nós vamos deixar gravado também, ou aqui no Instagram, fique bem à vontade para deixar ali a sua dúvida, sugestão para novos encontros, tá? A programação é na próxima segunda-feira a gente ter um encontro novamente, tá? Até a gente pensou em, assim, para aproximar um pouquinho a atividade do contador com você, empresário, que muitas vezes acaba assim, sendo mesmo que a contabilidade não é só um mal necessário, e na verdade não, né? Ela não é um mal necessário, e na verdade, se a gente for verificar a questão só da tributação, da apuração dos tributos, que gera esse incômodo muitas vezes, então muitas vezes há uma confusão entre essa parte da apuração dos tributos com a finalidade da contabilidade. Então esse assunto a gente vai trazer na próxima semana. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da declaração do imposto de renda para o empresário. Oi, André, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Empresário, essa é uma dúvida, sabia que é uma dúvida recorrente? A ponto que o empresário, ele tem a obrigatoriedade de realmente fazer, né, enviar a declaração de ajuste anual. Que eu coloco sempre, assim, muitos anos atrás, a partir do momento que você tinha um CNPJ, tinha a obrigação de fazer a declaração de ajuste anual. Agora não é obrigatório, porque são alguns pontos bem taxativos em que a Receita Federal coloca como obrigatório o envio das informações via declaração de ajuste anual, seja por renda, a renda, no caso, acima de R$ 33.888, seja pela composição do seu patrimônio na pessoa física, a partir de R$ 800 mil. A questão de recebimento também de rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ 200 mil. A questão da movimentação ali em ações. Então, existem alguns critérios em que a Receita Federal é bem taxativa. O que eu sempre aconselho no sentido de fazer a declaração de ajuste anual? Primeiro, declaração de ajuste anual é como se você estivesse acompanhando, está acompanhando o crescimento patrimonial seu. Então, com a declaração, mesmo não estando na faixa de obrigação de envio, ao longo dos anos você consegue ter esse olhar desse crescimento, dessa evolução do patrimônio. Outro ponto, às vezes, que é muito importante, que na verdade só quando solicitado, o empresário ou a mesma pessoa física em geral sente: por que eu não fiz a declaração do imposto de renda? São naqueles momentos em que você vai investir em imóveis, é um exemplo. Às vezes eu busco lá uma aquisição de um lote, a loteadora ela pede uma série de documentos, entre eles a declaração do imposto de renda. Então, muitas vezes, você tendo essa declaração do imposto de renda, facilita na questão da análise da liberação do crédito ou na liberação da aquisição daquele imóvel. Então, também seria um dos pontos importantes. Agora eu quero trazer um pouquinho da necessidade. Muitas vezes, o empresário, ele esquece, né, de repente analisar que ele tem outras fontes. O que seriam essas outras fontes de renda? Eu sou sócia de uma sociedade com participação de outro sócio. Outros momentos eu tenho uma sociedade unipessoal, uma sociedade empresária, né? Unipessoal, um único sócio. Às vezes eu tenho um trabalho como autônomo, como pessoa física. Em outros momentos eu posso ter uma atividade como profissional docente, né? Dou aula na universidade ou no colégio. E então eu acabo tendo várias atividades que deverão ser informadas na declaração de ajuste anual. Então, esse cuidado a gente precisa tomar, porque a Receita Federal ela tem essas informações de forma consolidada. Então, muitas vezes, em uma determinada fonte, eu obtive um rendimento abaixo de R$ 33.888, mas na soma de todos os rendimentos eu passei desse valor. Então, a gente precisa tomar bastante esse cuidado para não entrar em malha fina. O que quer dizer, então, a malha fina? Essa notificação em que a Receita, ela aponta, né, para a pessoa física. O que nós também precisamos cuidar bastante? Quando eu sou empresário, sócio de uma empresa, eu preciso verificar lá no contrato social da empresa quem é o administrador daquela sociedade.
Se eu sou simplesmente um sócio cotista, quer dizer, eu tenho uma participação no capital social da empresa, mas eu não tenho poder demando, poder de contratar, de responder pelaquela sociedade, quer dizer, eu não sou o sócio administrador, ok. Agora, se eu sou um sócio administrador, eu tenho como obrigação efetuar o recolhimento do meu prolabore, no mínimo de um sócio. Então, eu tenho a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento do INSS, da contribuição previdenciária, via prolabore, via salário do empresário. A gente precisa tomar muito cuidado. Por que a gente traz sempre esse assunto? Porque é um risco extremamente forte para o empresário. Quando ele esquece de efetuar o recolhimento do prolabore, o que pode ocorrer? A Receita Federal, pelo princípio da decadência, ela tem 5 anos para fazer o lançamento de um crédito tributário. Quer dizer, ela tem 5 anos para verificar que você, como sócio daquela sociedade unipessoal, de um único sócio, teria como obrigação efetuar o recolhimento do prolabore, né, da Previdência, na verdade, das contribuições previdenciárias, pelo menos de um salário mínimo. E a Receita Federal, então, ela tem esse poder de lançar esse tributo não recolhido dentro dos próximos 5 anos, a contar do primeiro mês do ano seguinte. O que acontece se o empresário esquecer de fazer esse recolhimento? A Receita Federal poderá considerar todas as transferências da pessoa jurídica que foram transferidas lá para a pessoa física do sócio como se prolabore fosse. Já pensou? Eu, como sócia da empresa, se eu receber 10 mil reais, um exemplo, da conta da pessoa jurídica, não fiz aquele recolhimento do meu prolabore de um salário mínimo, o que a Receita Federal ela pode considerar? Que esse 10 mil reais é fruto do prolabore e não de distribuição de lucros. Assim, o que vai acontecer? Vai ter uma incidência de INSS sobre o teto máximo, que hoje está em 8.157,41, que gera ali uma contribuição de 1.631,48, mais 27,5% de imposto de renda. Então, a carga tributária como prolabore é muito alta. Sendo que, se eu recolhesse lá na pessoa jurídica, lá na minha empresa, o prolabore de um salário mínimo, toda a diferença que eu fiz de transferências lá para a pessoa física, eu poderia estar como declarado como distribuição de lucros, que a gente chama isso de dividendos, que até hoje, a data de hoje, é isento de imposto de renda. Então, o risco nessa falta, às vezes, de informação é extremamente elevado no caso de não efetuar, então, o recolhimento desse valor mínimo ali do prolabore, certo? O André colocou muito pontual isso sobre o patrimônio e adquirir imóveis. Por exemplo, quem vai financiar algo pela Minha Casa Minha Vida não pode ser declaração retificada. Por isso a importância de sempre passar tudo para o seu contador. Interessante, André, essa informação aqui que não pode ter declaração retificada, eu não tinha esse conhecimento. Olha só, que perigo! Às vezes tu perde uma oportunidade, né, de fazer um excelente negócio e por uma falta de informação eu não tenho, né, essa informação. Tu vê, importantíssimo. Muito importante a contribuição do INSS no prolabore. Além de poder caracterizar tudo como renda, ainda perde-se a qualidade de segurado em caso de necessidade de benefícios assistenciais. Olha só, isso é um ponto muito, muito importante. Mas quando a gente está falando, às vezes, com o empresário, eu sei até que, às vezes, pode ser um assunto melindroso. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Eu entendo que, na visão do empresário, né? E concordo, tá? Assim, o empresário, ele é um empreendedor. Todo empresário, ele é empreendedor. Mas o empreendedor, nem sempre, às vezes, ele é empresário, porque ainda não chegou o momento dele abrir a empresa. Então, ele começa sendo empreendedor, fazendo aquilo que ele mais sabe fazer e acaba não tendo tempo, recurso financeiro, estrutura para olhar, ter uma visão empresarial na questão das compras, do financeiro,
gestão de pessoas, a estrutura, né? Então, muitas vezes, ele não consegue, naquele início de atividade, ter esse olhar holístico, né? Essa coisa sistêmica de várias áreas dentro da empresa. É muito natural isso, né? Então, o que acontece? O pilar financeiro é o que mais dói, muitas vezes, porque ele precisa investir em pessoal, ele precisa investir em recursos, em produtos para revenda, na qualidade dos serviços, na estrutura de equipe. Então, são muitas atividades e tudo isso precisa da base financeira. E muitas vezes, a grande maioria dos casos, o empreendedor acaba começando a empreender sem ter o financeiro, sem ter capital de giro, sem ter aquele montante mínimo, que no mínimo 6 meses seria o ideal, de ter todo o custo daquela atividade em reserva. Então, é importante, mas nem sempre é a realidade, a possibilidade. Por que eu trago isso? Então, quando a gente vem e traz essa necessidade da questão de reservas, então, às vezes, essa parte é a mais dolorida, sabe? Porque muitas vezes nós não tivemos, não é por desmerecimento, não é por falta, a gente não foi criado lá no nosso ensino base com a educação financeira. Não é, eu tenho faculdade ou não tenho faculdade. Muitas vezes a gente passa por toda uma faculdade e não tem nenhuma disciplina de gestão financeira, nem da formatação do seu negócio. Ou seja, muitas vezes a gente não é preparado para empreender, né? Nem que existe a necessidade de emissão de nota fiscal. Então, é algo ainda muito carente que a gente tem no nosso sistema educacional ainda. Imagina a gente falar com o empresário dessa questão da reserva, né, do olhar para o futuro. Muitas vezes, então, por que eu vou tirar do meu fluxo de caixa um prolabore maior, mesmo que eu sei que tenha benefícios previdenciários, né? E, não, vou deixando assim, não vejo futuro, muitas vezes aquelas crenças que a Previdência vai quebrar. Então, por isso que a própria legislação ela te permite a fazer um recolhimento de pelo menos um salário mínimo. E eu sempre falo assim, que no momento enquanto a gente está na ativa, naquele momento enquanto a gente está na idade ativa mesmo, né? Muitas vezes ali nos meus negócios, às vezes estou indo muito bem e eu não consigo visualizar a necessidade de uma previdência. Só que eu aqui, né, eu trago assim, se eu estiver no momento que a minha empresa está bem, eu acho que aí sim seria o ponto mais importante ainda de eu contribuir mais. Porque ao longo da vida, a gente não torce que vai dar tudo certo, que eu vou ter muitas empresas, o meu faturamento vai aumentar muito. Mas a vida ela traz surpresas. Imagina você contar lá na frente, né? Hoje eu tô com 20, 30, 40 anos, 50 anos, né? Não, até eu me aposentar, eu vou estar lá na frente. E existem dados estatísticos de que 1% da população que chega na terceira idade tem condições de se autossustentar. Isso é muito triste, né? Então, isso é fruto, muitas vezes, justamente, né, da própria necessidade em si, mas fruto, muitas vezes, dessa falta de reserva, né? Desse cuidado, que eu sei que é difícil, às vezes, pagar uma contribuição maior quando eu estou nativa. Mas, como eu coloco, assim, essa questão dos riscos, eu entendo que, um exemplo, um empresário tem a obrigação de recolher um salário mínimo. Então, ele vai ficar amparado junto ao INSS, né, ou a Previdência, com um salário mínimo. Ok. A Previdência, ela vai contar para a aposentadoria futura, mas o que eu vejo, assim, às vezes não é aposentadoria o foco. Às vezes é o ponto da situação em si, naquele momento que estou vivendo, né? Porque hoje a contribuição previdenciária é um seguro social. Então, ela é um auxílio doença, auxílio acidente, a questão da maternidade. Eu estaria amparado como seguro. Isso eu vejo que é uma das grandes vantagens. Se eu estiver recolhendo meu prolabore com salário mínimo, eu vou recolher eu vou receber esse benefício de um salário mínimo, né? E se caso hoje, se eu quiser contribuir mais, é um valor significativo de contribuição, entendo? Na pessoa física hoje ainda né? Mas hoje, então, o limite da Previdência Social para fins de
benefício e também de aposentadoria é de R$ 8.157,41. Então, eu como pessoa física, autônomo, nem considerando eu como sócia, né? Eu teria essa contribuição de 20%. Então, R$ 1.631,48. É um valor significativo. Mas isso eu estou falando do teto, de 8.157. Eu, na verdade, até quando falo com o empresário e tal, porque às vezes a gente tem casos em que tem 2, 3 sócios. Na empresa não é obrigatório todos recolherem um pré-labore, né? Poderia escolher um. Mas eu sempre incentivo, na medida do possível, né, a incentivá-lo a recolher pelo menos um salário mínimo, justamente para esse caso do imprevisto. Melhor um salário mínimo do que nada, né? E eu sempre recomendo essa questão do prolabore, na medida do possível, ser sempre recolhido um valor maior do que um salário mínimo. Mas claro que isso vai de cada caso, né? Coisa que eu sempre falo nesse sentido, que hoje, lá eu vou recolher a previdência como autônomo, é 20% sobre o valor que eu quero ter como contribuição previdenciária. Se eu sou sócio de uma empresa do Simples Nacional e ela está no anexo 1, 2, 3 ou 5, ela tem a possibilidade de redução de 20% na contribuição previdenciária. O anexo 1, o 2 e o 3, eles têm uma grande vantagem, eles não têm a obrigação patronal de 20% da contribuição previdenciária. Então, nesses casos dessas empresas, nós sempre conversamos assim com o empresário no sentido de verificar: o senhor tem uma aposentadoria complementar? Já faz o recolhimento da previdência? Tem interesse de fazer uma contribuição maior do que um salário mínimo? Porque tem vantagem, né? Então ele vai recolher a questão da previdência só com 11%, né? Em vez de ser 31%. Diferente lá do anexo 5, em alguns casos, e o anexo 4, que eles têm uma carga tributária um pouquinho maior, e também a questão lá das empresas do lucro presumido, lucro real, também tem um prolabore um pouquinho mais forte, né, que é 31%. Daí ali depende, ali teria que verificar essa questão. Claro que daí depois, futuramente, é possível, de repente, de conversar com o empresário e muitas vezes ele optar por fazer um planejamento pessoal nessa questão previdenciária, patrimonial, faz um prolabore menor na empresa. Com isso, ele consegue fazer a distribuição de lucros isento do imposto de renda e isento também da contribuição previdenciária. Recebe esse recurso lá na pessoa física e faz uma determinada aplicação, faz uma previdência complementar. Tem vários pontos. Só que eu trago muito isso, sabe? Eu entendo que a previdência não é a melhor aplicação. Não é. Só que em contrapartida ela te traz o seguro. Em contrapartida, ela não te dá o poder de não recolher, certo? É como se fosse uma poupança obrigatória. Então eu sempre incentivo. Quando eu chegar lá na frente, então pelo menos um salário mínimo eu vou ter. O outro ponto que nós vamos verificar então, essa questão do prolabore, distribuição de lucros, eu acredito que ficou bem clara, né? Agora, qual o valor que eu posso receber como sócio da minha pessoa jurídica que eu participo? Isso aqui é limitado? Olha só, esse é um cuidado também muito forte, empresário. O que acontece? É importantíssimo entrar em contato com o seu contador para se certificar de que está sendo realizada a contabilidade regular de forma mensal. Por que eu trago esse assunto? A contabilidade, ela precisa receber as informações que acontecem lá na empresa, o dia a dia, a movimentação do estoque, a movimentação dos bancos, a movimentação do seu caixa, a movimentação, de repente, de um contrato que foi firmado de empréstimo, contrato de compra e venda, aquisição de imobilizado, uma aquisição de um veículo, de uma moto. Essas informações a gente chama de fatos, né? Então, fatos e atos que acontecem na empresa. E o contador precisa ter esse conhecimento e fazer o devido registro. Então, isso é o que a gente chama de fechamento contábil, de lançamentos contábeis. A empresa que consegue comprovar para a Receita Federal que efetuou todos os seus lançamentos e apurou o resultado daquele negócio, que é a diferença entre as minhas entradas, receitas, as minhas aquisições ali para custo, né, mercadoria para revenda, ou aquisição de serviços que são inerentes à atividade da empresa, as despesas administrativas, de vendas, despesas comerciais. Então, essa diferença entre a receita, a despesa e seus custos é o que eu tenho a apuração de resultado. E dentro dessa apuração do resultado, eu pago ali a contribuição sobre esse lucro, que a gente chama CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e também o imposto de renda da pessoa jurídica sobre essa renda. A diferença que sobrar, essa sobra, que a gente chama de lucro, esse lucro é totalmente
totalmente possível ser distribuído para o sócio, independente se deu 70% do faturamento, 80% do faturamento, 90% do faturamento. Ora, se o empresário não tem uma contabilidade regular, essa contabilidade com todos os registros contábeis, elaboração dos demonstrativos contábeis, ela só vai poder fazer a distribuição do valor do lucro presumido pela Receita Federal. O que significa isso? O comércio, a Receita Federal entende que a lucratividade do comércio é 8%. Então, se você distribuir um valor do comércio, um exemplo, um supermercado, um exemplo, né? O supermercado realmente, eles ganham muito na quantidade, né? O percentual, às vezes, de lucratividade realmente é baixo. Um exemplo, posto de gasolina, a própria Receita Federal, ela considera que a lucratividade desse negócio é de 1,6%. Então, comércio, 8%, serviços, 32%. Mas, muitas vezes, o serviço tem grande parte alocado ali da mão de obra do próprio sócio. Então a margem de lucratividade geralmente ultrapassa os 32%. Então, aquela empresa de prestação de serviço que não faz a contabilidade regular dentro das normas brasileiras de contabilidade, se ela fizer um repasse para os seus sócios de 50%, o que vai acontecer? 32% vai ser isento de imposto de renda, mas a diferença do 32% para os 50% vai ser considerado como pro labore. Daí entra toda aquela parte que a gente conversou lá no início da live, que tem a questão da incidência da Previdência e também a incidência do imposto de renda conforme a questão do recebimento dos valores, né? De acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Então, esse é o grande ponto. Então, sempre sim, empresário, acompanhe seus números. Eu sei que muitas vezes, aquela frase que eu falei lá no começo, né? Às vezes a gente acredita que a contabilidade é um mal necessário. Não é. A contabilidade é um excelente instrumento para a tomada de decisões. De ter os seus números, de acompanhar a sua lucratividade, dos seus custos, das suas despesas, para melhor tomada de decisões mesmo, tá? Outro ponto, então, é essa questão então, dos riscos. Eu acredito que nessa fala toda a gente, né, consegue comprovar que existe, às vezes, por falta de conhecimento, descuido, correria do dia a dia, a gente esquece desses pontos e que você corre o risco, de repente, de ser notificado pela Receita Federal. E sempre, eu reitero, sempre essa fala, né, de que o risco pode existir na sua atividade, mas desde que eles tenha o seu olhar, a gestão dos riscos, né? Então eu preciso ter ciência daquele risco. Beleza, ocorreu o risco, eu sei que eu posso ser notificado dentro de 5 anos, ok. Mas triste muitas vezes, inviabiliza todo o negócio, né? Uma decisão equivocada durante as suas atividades empresariais. Muito importante, então, empresário, de você sempre lembrar que não necessariamente você vai informar na declaração de ajuste anual, que começou dia 17 de março e vai até dia 30 de maio, só os valores recebidos da sua empresa. Então, tem que buscar essa informação se de repente você prestou serviço, às vezes, para uma universidade, para uma outra empresa, recebeu o dinheiro na sua conta lá, pessoa física, não emitiu nota pela pessoa jurídica. Tudo isso, esse cuidado, porque a Receita Federal ela consegue visualizar o todo, né? E a declaração de ajuste anual, ela é justamente para isso, para fazer um ajuste. Pode ser que a soma de vários rendimentos, incluindo aluguéis, somados, gere um valor de imposto a pagar, ou por hora, pode ser também que eu obtive um trabalho, de repente eu fiz um trabalho como autônomo para uma empresa, e de repente naquele mês eu efetuei um recolhimento, ela fez uma retenção, às vezes até de 27,5%. Um exemplo, eu prestei serviços de R$10 mil para uma pessoa jurídica. Naquele momento ela fez uma retenção do lado de 27,5%. Ao longo do ano, pode ser que eu só obtive renda isenta, de distribuição de lucros, né? Então, o que vai acontecer? Eu obtive uma retenção maior do que era o devido. Então, agora, na declaração de ajuste anual, eu tenho direito a restituir aquele valor que foi cobrado. Então, eu tenho valores a receber na minha declaração de ajuste. Então, é muito importante isso, né? E sempre, é claro que, de repente, você é empresário, geralmente você já tem um contato maior com o seu contador e ele faz a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas pode ser que você
com precisão fazer a sua própria declaração de ajuste anual. Esse cuidado precisa ser feito também, porque na declaração de ajuste, como o nome diz, é declaração de ajuste, existe a possibilidade de você optar pela declaração do modelo completo ou modelo simplificado. Qual é a diferença? No modelo simplificado, a Receita Federal já considera o percentual como dedutível para fins de imposto de renda. Então, o próprio sistema já traz um valor que já retira da base. Um exemplo, minha receita tributável foi de R$100.000. Eu fiz a minha declaração e apontou ali um valor automático de dedução pela receita de 20%. Quer dizer, eu vou recolher o meu tributo em cima de 80 mil, que é 100 menos 20%, 80. Mas pode ser que naquele ano, de repente, eu fiz um tratamento odontológico e custou R$30.000. E o que eu peço, então? Eu preciso da nota fiscal daquele dentista, da clínica odontológica, e vou informar aqui na minha declaração de ajuste. E o meu modelo vai ser o completo, porque o completo ele vai deixar eu ter esse benefício de deduzir os 30 mil, e não só o automático. E eu quero trazer também que, se por um acaso, você empresário, você empresária, estiver fazendo a sua declaração de ajuste anual, é muito importante lembrar o contador, a declaração, ela saiu no modelo completo ou simplificado? Se o contador te disser assim, foi no completo, daí você vai dizer assim, olha, eu quero contribuir para o fundo da infância e adolescência ou o fundo de pessoa idosa. Sabia que existe essa possibilidade? De qualquer forma, você vai pagar o tributo, concorda? O que existe? A legislação diz que você pode doar um percentual de 6% do imposto a pagar geral. Daí você pode destinar 3% para o fundo da infância e 3% para o fundo da pessoa idosa, ou 6% para um deles. O que vai acontecer? Vai sair 3 DARFs, 3 guias. Uma que para o fundo da infância, outro para a pessoa idosa e outro que é o imposto de renda normal que você pode parcelar até em 8 vezes. O que traz isso? Concorda comigo que de qualquer forma você iria pagar os R$1.000 todos para a Receita Federal, que entra no bolo, que é distribuído sim para estados, municípios, mas o dinheiro ele não fica tão próximo da sua comunidade. E hoje a maioria dos municípios, todos os municípios têm fundo da infância e adolescência, alguns não têm o fundo da pessoa idosa. Mas você tem essa proximidade dos programas com a criança, com o adolescente, eles depois a gente não sabe se o dinheiro vai ser bem aplicado ou não. Eu garanto, são mais de 25 anos que eu trabalho na administração pública também como consultoria governamental, e os fundos da infância, eles são muito fiscalizados, sabe? Toda despesa, ela precisa ser deliberada por um conselho municipal, se for um fundo municipal, um conselho estadual se você doar para um fundo estadual, ou nacional se você doar para o Fundo Nacional da Infância e Adolescência. Então, a programação, a fiscalização pelo Ministério Público é muito forte, a fiscalização também dos tribunais de contas, então são realmente aplicados em projetos para a criança, adolescente e para a pessoa idosa. Então, eu te convido a ter esse olhar. No momento ali da declaração de ajuste, você conversar com o seu contador para fazer essa linda doação, para impactar na sociedade mesmo, certo? E na próxima semana, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades do contador, o que realmente ele pode lhe ajudar na sua empresa. E estamos aqui na Conar Consultoria, aqui em Itapema, bem pertinho da BR-101. Se de repente você estiver passando aqui por Itapema, ou você mora aqui na nossa região, ficaremos imensamente felizes em recebê-lo aqui num café para conhecer o nosso trabalho, para tirar suas dúvidas sem compromisso, tá? E estamos à sua disposição. Obrigada mesmo. Tudo de bom, muito sucesso. De bom, tchau!